Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, do meu convidado e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1 e 10. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelo cacheado alto no topo da cabeça, usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camiseta de malha verde escuro e uma calça preta. O multiartista e dreadmaker Junior Bob é um homem negro, cabelos com dreads preso no topo da cabeça e raspado nas laterais. Está vestindo uma camiseta de malha preta com uma estampa que tem a inscrição escuro e a imagem de uma mulher negra com cabelo black power e bermuda jeans com um detalhe de descoloração e rasgos. Eles estão sentados um de frente para o outro. Entre eles há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Moideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. E aí, pessoal, mais uma quinta-feira e mais um Mó Ideia na área. E hoje eu recebo Bob, Júnior, Jailson, que é dançarino formado e dreadmaker. Muito bem-vindo aqui ao Mó Ideia, cara. Demorou. Nós. Bora simbora. Vamos embora. Eu sempre começo tentando entender esse lado mais pessoal, né? Entender um pouquinho da vivência do cara, da pessoa que eu tô entrevistando. Conta pra gente quem é o Jailson criança. Como era o dia a dia dele? Pô, então. Massa lembrar disso porque me traz alegria, né? Apesar de todos os percalços e dificuldades que existiam, eu sempre fui um moleque feliz. Era um moleque brincalhão, gostava de zoar, gostava de imitar as pessoas, gostava de tirar essa onda. Dentro de casa eu fui o caçula, né? Eram 3 mulheres, eu o único homem, então me apaixonei primeiro pela minha mãe, depois pelas mulheres da minha casa. E aí isso era muito legal pra mim, assim, né? Acho que foi um início, assim, que me deu uma oportunidade muito grande de amadurecer enquanto homem, de amadurecer enquanto ser humano, de brincar um pouco com isso também. Eu era aquele moleque que gostava de jogar bola, né? Tinha, assim como várias crianças brasileiras da minha época, a gente sonhava em ser um jogador de futebol. Né? Tinha Pelé como grande referência, principalmente pelo fato de ser preto, então eu achava que aquele cara ali combinava comigo, eu achava que ia ser da hora ser um grande jogador, uma maior referência que eu tinha de um cara negro que tinha ascendido. E porque eu também via que eu tinha um certo potencial e tal, tudo. Então, acho que fui um moleque que sonhei em ser jogador de futebol até um certo tempo, gostava muito de me divertir, de me movimentar, de fazer aventuras. E eu acho que é isso, trazia alegria para dentro de casa, acho que era a minha maior função ali como criança. A gente pode dizer que é um artista do lado estético por conta dos dreads, né? E é artista porque também é dançarino, né? É b-boy, vamos dizer assim. E eu queria entender quando foi que surgiu a sua primeira lembrança, quando você se, assim, para um momento e analisa. Cara, isso aqui já era arte. Aham. Qual é a sua lembrança mais antiga que tu tem? Pô, então é doido isso, né? Porque como eu fui um moleque muito arteiro, né? Assistia vários desenhos que também já começavam ali. Tinha um desenho muito bem antigo ali da Turma do Bairro, que era um desenho de os moleques que se divertiam ali dentro do bairro, faziam umas brincadeiras, umas zoeiras. E aquela molecada, eles se movimentavam de um jeito diferente, né? Sempre tinha no desenho ali um negócio de dar um salto, de virar de cabeça para baixo, de brincar e tal. Eu acho que naqueles momentos ali, se movimentar, se mover, conhecer o corpo, para mim já estava fazendo um pouquinho desse processo. Mas aí eu comecei primeiro pelas artes visuais, saca? Eu me descobri com potencial para desenhar, né? E aí, quando eu percebi que eu tinha esse potencial de desenhar, eu comecei a brincar com a arte, brincar com fazer coisas, tudo, tá? Mas sempre de uma forma muito natural. Na escola, fazer artes, né? E se movimentar eram sempre as coisas que mais me chamavam a atenção. Eu fui me descobrir dentro da dança também num processo criativo dentro da igreja, né? Meus pais são cristãos, nasci dentro de um lar evangélico, né? E
E ali tinha umas oportunidades ali, que aconteciam algumas coisas e tal, tudo. Mas ali dentro daquele lugar meio tradicional, dança não era para homem, né? Então eu acabei não tendo esse primeiro contato, mesmo gostando, olhando para aquilo e criando vontades. A dança foi chegar depois do meu contato com a capoeira, né? Quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a capoeira, foi inclusive numa roda livre, numa praça, né? Onde eu estava ali jogando bola. E aí eu vi o som do berimbau tocar, e quando eu escutei o som do berimbau tocar, eu... Sabe quando você acha que aquilo é pra você? Uhum. Tem uma coisa diferente aí, Pronto, né? mano. Eu pindem, eu digo, ixi, que doideira é essa? Quando eu parei pra olhar, que eu vi os caras dando salto, virando pra lá, virando pra cá, eu disse, ixi, eu faço isso, sabe? E aí, na mesma hora, criou uma conexão ali, uma identificação com aquele negócio, com aqueles movimentos e tal. E aí eu comecei a fazer capoeira, né? Aos 12 anos ali eu já tava me movimentando ali na capoeira. E nessa de me movimentar na capoeira, eu fui conhecendo também as danças urbanas e o hip hop, né? Uhum. O hip hop veio com essas referências e foi chegando assim pra mim. E aí a dança veio com consequência. É engraçado você falar que nasceu no lar evangélico e conheceu o hip hop. Porque a galera que eu tenho entrevistado aqui, não, eu nasci num lar evangélico e hoje eu faço hip hop. Seja dançando, cantando, compondo, de alguma maneira a pessoa tá ligada ao hip hop. Como foi pra você essa tua chegada no hip hop e como foi que a tua família leu isso? Ixi. Então, foi um processo bem complexo, assim, né? Eu tive que, na verdade, acho que talvez foi um dos grandes desafios, né, de virada de chave na minha vida. Como eu nasci ali dentro daquele sistema religioso ali, né, tinha muitas coisas que ficaram dentro das minhas expectativas, porque não cabiam dentro daquele conceito de igreja, né? Religião ali e tal, tudo. Mas a capoeira e a dança de rua não foi uma coisa, assim como o hip hop de um modo geral, que eu consegui abrir mão, né? Falava muito de mim, sobre mim, comigo, sobre a minha história e minha trajetória, muito mais, inclusive, do que o lugar onde eu estava, né? Então, eu não conseguia abrir mão daquilo, eu precisava provar para mim e para as outras pessoas que aquilo ali era importante e necessário e fazia muito sentido. Então, assim, primeiro eu comecei fazendo, né? Comecei sendo. Eu tive o primeiro contato mesmo assim com o hip hop através do rap, né? Eu conheci o rap na figura do Mano Brown e dos Racionais, né? Como muita gente. Eu encontrei o moleque ali, encontrei uma fita cassete na casa de um colega, fiquei curioso e pedi para ver. Comecei a escutar Racionais dentro do meu quarto, no radinho de fita, Bem baixinho. escondidinho, baixinho, pra galera não se chocar, né? Porque realmente não tinha essa vivência na minha casa. Era muito direcionado para os padrões religiosos mesmo. Só que aquilo ali falava da minha vida, né, mano? Aquilo ali falava de quem eu era, de como eu tava vivendo, falava do meu redor ali, tudo e tal, né? E falava também com uma linguagem que me trazia muita esperança, né? Quando eu escutava a música dos Racionais, eu não escutava aquilo ali e achava que era uma música pesada. Eu escutava aquilo ali como quem estivesse traçando uma trajetória, como quem estivesse dizendo para mim, assim como tantos você também consegue fazer, né? E aí eu disse, não, então ali vai dar para fazer, né? Eu preciso fazer isso aqui, né? A capoeira nesse lugar foi algo muito determinante, porque eu me via ali entendendo que a percussão, que era um instrumento que eu tocava dentro da igreja, fazia sentido para mim quando eu tocava ali dentro da capoeira, né? Porque a musicalidade da capoeira mexia muito comigo, mexia muito com o meu corpo. E aí eu descobri também as danças afros dentro da capoeira, né? Que eu conseguia fazer aquilo, que eu conseguia me movimentar dentro daquela energia. Foi também onde eu conheci o samba, foi também onde eu conheci várias coisas da cultura popular. E aí, tipo, quando eu me percebi, eu estava sendo alimentado por tudo aquilo, né? Então, assim, uma lacuna que não tinha, que eu necessitava, né, dentro do meu campo artístico, tava tudo ali, tava tudo natural, surgindo, acontecendo, vindo dentro. A minha família, ela, a primeiro momento, né, assim como os lugares tradicionais têm um estranhamento, foi natural que eles tivessem um estranhamento. Só que aí eu ganhava as coisas com um sorriso, como faço hoje, né? Então,
Eu digo que você tá fazendo bem para mim, sabe? Eu tô feliz aqui, esse lugar é meu, sabe? Então não fala sobre vocês, não fala sobre a expectativa que vocês têm sobre mim, fala sobre a minha expectativa com relação à vida, né? Aham. Tem o pessoal que acompanha o Moedé desde o começo, via que eu usava os dreads, né? E quem fazia meus dreads era ele. E nessas manutenções da vida, que foram muitas durante os 2 anos, a gente trocava muita ideia sobre bairro, assim, sobre periferia mesmo, né? E você falou sobre o desenho que lhe inspirou, né? De tentar entender aquele funcionamento ali daquele desenho. Tipo, poxa, peraí, isso eu posso ter um recorte ali da minha área, né? Como é que você, hoje, tendo essa consciência e olhando a galera que fazia parte do teu ciclo ali na infância e hoje, como é que você vê, assim, tipo, poxa, teve gente que se perdeu nesse meio de caminho. Qual é a análise que você faz? Cara, então, por determinadas situações, determinadas memórias, ainda chegam para mim sofridas, né? Sendo bem honesto, né? Tem muita gente que cresceu comigo que tinha potenciais incríveis que não estão mais entre a gente hoje, né? E isso é triste, né? Uma das um dos grandes formadores de consciência para mim foi viver dentro da minha comunidade, né? Foi ver meus irmãos ali aos poucos tentando com o que tinha e com o que podia desenvolver alguma coisa, né? Aquilo ali. Então, assim, dentro da minha comunidade, o ciclo de vivência cultural era muito bom, né? A gente tinha... A minha avó, ela morava em frente a uma palhoça de quadrilha, então eu tive contato e acesso, né, à cultura popular ali, eu via as pessoas ensaiando quadrilha, brincando com aquilo ali. Mas a gente sempre via felicidade, né? Uhum. Diferente de momentos de alegria, né? A gente vê momentos de alegrias quando a gente tem eventos específicos. Eu via pessoas vivendo com pouco, mas felizes, né? A gente compartilhava entre a gente. Tinha essa cultura dentro do meu bairro, assim, né? Tinha essa cultura do vizinho se preocupar com a saúde do outro, de querer saber como é que tá, de qual foi e tal. Tinha também aquelas senhorinhas que colocavam ali na calçada ali sua cadeirinha para poder... As câmeras. Sempre tinha, né? Então, isso era bacana também, porque esse movimento fazia com que as informações chegassem de alguma forma, boa ou ruim, as pessoas se comunicavam, né? Existia essa grande rede de comunicação ali dentro do bairro, né? A gente sofria, todo mundo sofria quando um dos nossos morria, como também todo mundo se alegrava quando um dos nossos ascendia e conseguia ir para fora e estava em outros lugares e tal, tudo ganhando reconhecimento. Então, viver dentro da minha comunidade me trouxe um conceito de humanidade e uma humildade natural, né? Eu não precisava ser humilde para as pessoas acharem bonito, né? Era bonito, na verdade, a gente conseguir viver aquilo ali compartilhando, né? Se inspirar com os seus potenciais e conseguir ser algo melhor para que a comunidade olhasse e dissesse, pô, o moleque saiu daqui, né? Eu nunca precisei sair, sou feliz por isso, né? Consigo viver muito bem, muito feliz com aquela galera ali dentro mesmo e aquilo ali me faz muito bem. Mas é isso, a galera da minha comunidade é uma galera muito... como é que eu posso dizer hoje? Acho que é uma galera antiga para os padrões novos, né? Uhum. E aí isso é massa, eu sou feliz sendo assim, né? Acho que a gente tem poucos lugares que não mudaram, né? Acho que lá não mudou muita coisa, acho que é bom isso. Massa. Você falou que os Racionais, tipo, fizeram parte do artista ou da pessoa que tem o conteúdo que tem hoje, né, por conta das músicas dele. Mas lá do bairro, quem foi que te inspirou? Existe uma pessoa que tu diz assim, cara, essa pessoa aqui faz um pouco de alguma forma faz parte do pouquinho do artista ou dos acessos que eu tive aos mais variados tipos de cultura. Cara, eu posso te dizer que tem várias pessoas, né? Mas assim, a pessoa mais importante para mim, eu acho que nessa trajetória, foi uma senhora chamada Maria do Carmo, minha avó, né? A Dona Maria, a avó Bahia, conhecida pelo pessoal do bairro, né? Porque ela parecia, tinha aspecto de baiana, como a galera gosta de brincar com esse estereotipo. Mas, na verdade, é uma senhora negra, né? Que teve uma trajetória de vida bem difícil, bem complicada, mas era acho que
Gostava de brincar com isso e dizer que ela era a avó de todos, né? Ela era aquela pessoa que as pessoas do bairro recorriam a ela porque na casa dela tinha sempre aquele jardim muito florido, cheio de ervas, e aí alguém estava doente e até ela fazia um xarope, ela pegava uma planta, ela pegava alguma coisa e ela cuidava das pessoas. Essa mesma senhora, ela conseguiu construir um saber tão importante para a vida que ela não precisava saber das coisas para me inspirar. Ela conseguia me fazer alcançar os lugares que eu gostava de querer ir, né? Então, ela sempre foi a minha maior inspiração, de força, né? Até porque eu não tinha referências do que eu queria ser, né? Eu só queria ser eu, né? E sendo eu precisava de inspiração de pessoas fortes. E ela foi uma dessas maiores inspirações, né? Ela é uma senhora muito forte, né? Que conseguiu criar todos os seus filhos, e conseguiu traçar um caminho assim dentro da ancestralidade que para mim me trouxe e me resgatou de um lugar que eu não sabia que tinha, né? E é muito doido também porque essa mesma senhora que me ensinou a viver me ensinou a lidar com as despedidas, né? Porque quando ela se foi, a gente conseguiu construir dentro daquele momento de caos algo que para mim foi muito lindo e que me fez entender a vida de uma forma totalmente diferente. Que foi entender que ela não tinha ido, sabe? Ela tinha saído do lugar externo e tinha vindo para dentro. E aquela força também foi uma força inspiradora. Então, assim, acho que de todas as pessoas que me inspiraram muito para a vida, né, a minha avó, ela tá no caminho da ancestralidade, que foi para mim um Deus aqui na Terra que conseguiu me direcionar assim, para todos os caminhos, né? Mas fora ela, teve várias pessoas dentro do campo cultural, né? Eu tenho o mestre Rogério, foi o primeiro mestre de capoeira que eu tive. Foi o cara que me dava colo, me abraçava, né? E me mostrou muito caminho assim para dentro da capoeira, mesmo ele não tendo a gente não tendo tantos espaços de contato, né? Aí ele sempre foi uma referência, né? Acho que outras tantas pessoas, né, dentro do futebol, teve um cara que também foi muito inspirador assim para mim, me motivar para vários outros aspectos da vida, amigos, né, que estavam ali ao meu redor. Sempre foi uma rapaziada que me inspirou muito. Tem o B-Boy Negrito, né, é um irmão que eu tenho para a vida. Foi o cara que me ensinou os primeiros passos de break, né? Era um cara que ia na minha casa, me acordava de manhãzinha cedo e dizia: bora, mano, vai ter treino hoje, saca? E me colocava lá dentro do treino, me ajudava a se alongar, me ensinou passos. A gente se juntava, porque nem todo mundo tinha acesso à tecnologia na época, então assim, a gente se juntava uma grana, ia pra Lan House para poder assistir vídeo de break ali, ver os b-boy fazendo os movimentos, e a gente sentava e ficava ali por horas, sabe? Tentando encontrar aquilo ali. E aí, partindo do bairro para meu território, um dos caras que também foi extremamente inspirador para mim foi o Vante Vaz, né? Que é o idealizador da Tribo Etnos. Foi um mentor, né, da dança para mim, foi um cara que me centrou dentro da dança, foi um cara que descobriu, na verdade, em mim qual era o meu estilo de dança, né? Porque, naturalmente, quando a gente começa a dançar, a gente começa pelas referências, né? E as referências eram externas, eram as referências muito longe, né? A galera da França, a galera dos Estados Unidos, né? A galera de vários lugares de longe, assim, né? Então, eu tinha essa galera como referência porque eram as coisas que eu via, né? E aí o Vante, ele foi um cara que chegou pra mim e disse: não, mano, suas maiores referências estão dentro de você, né? Tá dentro da tua dança, né? Tem várias, aquela dança é a dança do cara, a tua dança é diferente, né? Como é que tu entende a tua dança? Vamos conversar sobre isso, né? Esse cara me colocou dentro de laboratórios, assim, né? Vamos investigar isso aqui, ó. Escuta essa música, escuta uma música erudita, e dentro da música erudita tenta fazer a tua dança. Escuta um forró, e não dança forró, dança a tua dança. Escuta um rap, e não dança o rap, dança a tua dança. Escuta uma capoeira, e na capoeira não faz a capoeira, faz a tua dança. E aí, nesse laboratório, eu fui entendendo que existia um lugar para mim, né? E isso me trouxe também um lugar meu, assim, que eu consigo abraçar hoje, porque eu me vi na minha originalidade, né? Então, eu tentei criar... Eu gosto muito disso, né? A arte foi um caminho para que eu conseguisse comunicar. Então, foi essa trajetória, assim, de me descobrir, me ajudou muito a comunicar a minha arte.
nessa sua resposta inteira, você falou muito uma palavra, foi lugar. E principalmente o que marcou para mim esse trecho foi quando você disse: minha avó me ajudou a me resgatar de um lugar que eu não sabia que existia. E que não lugar era esse? Pô, não era. Quando eu falo não lugar, né? Talvez eu pense que estar em uma condição em que eu precisasse ser para agradar, sabe? Eu precisava, quando eu estava dentro da igreja, eu precisava ser aquele padrão de pessoa para poder agradar pessoas. Não era meu lugar. Quando eu estava em determinados outros lugares, trabalhos e coisas do tipo, eu precisava ser aquela determinada pessoa porque aquele espaço me trazia essa proposta. Nunca foi meu lugar. Eu encontrei o meu lugar sentado numa cadeira, ou colocando uma pessoa sentada na cadeira e podendo tratar da cabeça dela, fazendo um dread, ou conversando, dialogando. Eu encontrei esse lugar no momento que eu consegui entender que era importante para mim voltar para mim mesmo, entender qual eram minhas referências, entender onde eu queria chegar, como eu queria chegar e com o quê. Né? Quem eu quero ser daqui a 10, 20 anos fazia muito sentido para mim quando eu olhava para dentro e não quando eu olhava para fora, quando eu olhava para os potenciais externos, né? Então, assim, esse não lugar, ele era muito, para mim, ele era assustador, né? Eu me peguei muitas vezes me pensando até quando que eu vou ter que estar dentro de um padrão social, ético e moral para que as pessoas possam me ver como aprovado. Uhum. Né? Então, assim, eu abri mão de querer ser aprovado pelas pessoas e encontrei meu lugar. Acho que foi isso. Massa. E você falou agora que você encontrou um lugar que lhe faz bem, não necessariamente físico, mas que foi cuidando do cabelo da galera, né? E eu queria saber quando foi que o dread chegou, tipo, de que forma? Aham. Então, tem uma história muito longa nisso, né? Inclusive tem lá no meu Instagram um pouco sobre isso, mas resumidamente, né, eu me identifiquei com a estética dos dreads inicialmente, né? E inicialmente também com a cultura Rastafari, porque era um lugar muito próximo do lugar cristão, porém tinha suas particularidades, né? Mas a estética em si foi algo que me encantou. A minha busca por tentar conseguir chegar aos dreads foi uma busca sem referências aqui na cidade. Na minha época tinha poucas pessoas que tinham dread, né? Então eu consegui ter o primeiro contato com dread através de uma moça que era mulher de um professor de capoeira, né? E aí ela não fazia mais dread por umas lesões no pulso. E aí ela chegou para mim e disse: não faço, mas eu consigo te ensinar. E aí ela me ensinou a fazer meus primeiros dreads. Eu fiz os dreads na minha cabeça pela primeira vez, e quando eu comecei a cultivar os dreads, isso foi um caminho de descobertas, né? Junto com os dreads veio várias complexidades, né? Primeiro, a minha autoaceitação, né? Meu espelho olhou para mim e disse: é isso. Então ali já foi um tapa gigante na minha autoestima e uma alegria grande, assim. Eu consegui entender que aquele lugar me centralizava. Mas aí, quando isso começou a acontecer comigo, eu comecei a naturalmente estabelecer uma outra postura, que era uma postura de mais confiança, que era uma postura de me sentir mais perto de quem eu queria ser de fato. E isso começou a despertar curiosidade em algumas pessoas que estavam ao meu redor, né? E aí eu comecei a ver pessoas próximas dizendo para mim: bicho, eu também quero ter os dreads, como é que eu faço para ter? E aí eu lembrava sempre elas de qual foi o meu caminho, né? Só que nem todo mundo estava na disposição de fazer sozinho. Uhum. E aí eu fui sendo calço para algumas pessoas. Pô, vem cá, vamos testar junto, eu faço no teu cabelo. Vem cá, vamos testar junto, eu faço no teu cabelo. Isso vivendo outras realidades enquanto eu estava fazendo um ou outro. Até entender que aquilo ali estava sendo um lugar, mano, que estava despertando um brilho diferente para mim, né? Eu estava construindo amizades. Enquanto eu estava fazendo o dread de uma pessoa, a gente passava um longo período de tempo, eu construía afinidades que eu não tinha há muito tempo, né? Às vezes conhecia a pessoa há muito tempo, mas não tinha aquela afinidade. A gente não tinha tempo para ter isso. E eu comecei a fazer
desse lugar de fazer os dreads ser um tempo de qualidade com a outra pessoa, né? Então, como que eu cresço junto com o cara em 6, 8 horas juntos, saca? Então, tipo, aquilo ali começou a ser meio que viciante para mim. E com um tempo, assim, que não foi estabelecido, começou a acontecer uma demanda. E aí, daqui a pouco, eu tava me vendo fazendo aquilo ali com as pessoas e eu comecei a ter que estabelecer valor, porque senão eu não ia conseguir ter tempo para poder fazer para todo mundo. E aquilo ali precisava me dar um retorno para poder conseguir dedicar tempo. E aí, quando eu comecei a estabelecer valores, as coisas começaram a acontecer. E aí, quando eu me percebi, eu estava sendo um dread maker e eu estava me dedicando muito, gostando muito daquilo, investigando, estudando. E aquilo ali era uma atividade muito boa para mim. De repente, eu me percebi sendo um profissional dread maker, tendo uma carteira de cliente. E aí, eu parei assim num tempo e disse, bicho, é isso que eu quero. E eu posso dizer que eu acho que é a maior carteira de cliente de dread da Paraíba todinha, porque, bicho, é imoral. É imoral. É, cara, é muito bom, cara. E eu sou muito feliz com isso, na verdade, sabe? Porque eu acho que com isso eu construí, por exemplo, relações como essa que a gente tem, né? Que talvez eu não conseguisse construir em outro contexto. Né? A gente conseguiu construir uma relação muito boa porque a gente conseguia ter um tempo de qualidade enquanto a gente construía a autoestima, né? Nossa, coletiva. Então, tipo, assim foi também com várias outras pessoas. Hoje, não cresceu, eu gosto de dizer que não cresceu uma carteira de cliente, eu cresci uma família, mano. Né? Hoje a gente tem uma família enorme, né? Em vários lugares diferentes, e que hoje, inclusive, a gente já tem um lance meio que de apoio de rede, né? A gente se consome. Eu estou aqui hoje, você também consumiu o meu trabalho, e assim acontece com várias outras instâncias, né? Eu acho que isso é o mais barato assim, da coisa. Massa. E o que é que tu diria pra gente encerrar pra um Jailson, criança, adolescente, que pode entrar em contato com os cortes, com o episódio de Uma Ideia Completa? Tipo, o que é que tu diria pra o Jailson lá, quando você era criança, pra o Jailson hoje? Os vários Jailsons que tem no Brasil. Cara, então, eu diria o seguinte, ei, mano, se permita, se aceite, faça esse caminho consigo mesmo, sabe? Eu acho que é importante a gente olhar para si, né? O mundo aí fora já olha muito para você, né? Então, permita se dar esse espaço de tempo para se olhar também, se ver, se entender, sabe? Acho que não é só sobre tudo que eu produzo, né, em vida. Eu acho que tem muito também sobre o que eu consigo ter em mim, que é importante para compartilhar com o outro, né? Acho que sobre valores, né? Eu acho que o Jailson de antigamente ele era muito inspirado em fazer o bem ao próximo, né? E isso ajudou muito ao Jailson de hoje conseguir abraçar melhor as pessoas, né? Porque a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo vários causos. Mas eu sou muito feliz em hoje poder olhar para o Jailson de antigamente e agradecer, né? E sou muito feliz também em poder hoje, né, estar aqui, né, sendo a pessoa que eu sou, a pessoa que eu consigo ser, e conseguir abraçar também junto com isso o eu que eu sou hoje. Então, eu acho que a busca é por você conseguir estar feliz consigo mesmo todos os dias. Eu acho que isso é melhor do que qualquer coisa. Massa. E das tantas horas que a gente já passou junto, trocando ideia, resenhando, rindo, tomando café, e aquela bolachinha lá na tua casa, na casa da tua mãe, Ufa. eu quero agradecer, né? Essa troca de ideia foi massa. Assim, conhecer um pouquinho mais. Claro que desse tempo todinho que a gente se conhece, eu já tinha ouvido algumas histórias, mas outras não. E foi massa conhecer esse pouquinho que eu não conhecia. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. E é isso, cara. Eu queria, se possível, só dar mais um toque. Pode falar. Sobre uma ideia, né? Uhum. A gente estava conversando ali fora e eu acho que é isso. É importante deixar frisado isso. A gente tá... A gente não, né? Eu vou falar por mim, né? Eu gosto de falar no coletivo, mas agora você, né? Eu fico feliz por você, né? Fico feliz por uma ideia. E fico feliz por a gente conseguir ter cada vez mais espaço para que a gente consiga naturalizar uma troca real e justa, né? Onde a gente pode ter espaço para a fala, né? De uma forma livre, sem que precise ser necessariamente agradável, né?
Então eu acho que esse lugar que nos faz falta está sendo contemplado aqui. E isso me deixa muito feliz, não só por mim, mas por todos que eu já vi passar aqui, teve a oportunidade de falar sobre si de uma forma livre, né? Então eu também quero agradecer a você pela sua iniciativa, pela sua ideia no trabalho e por não morrer uma ideia, sabe? Isso também é inspirador, sabe? Que eu acho que é uma sacada muito grande nos momentos de hoje, você não deixar morrer ideias, né? A gente vê dentro da quebrada muita gente muito rica de ideias, mas que as ideias morrem no meio do caminho porque as pessoas às vezes não sabem o caminho de correr e às vezes quando sabem o caminho de correr estão cansadas demais tentando ganhar o pão, né? E aí você foi um cara que conseguiu desviar, fazer a curva em tudo isso e conseguiu fazer isso acontecer. Então eu acho que precisa ser grato também a isso, né? Então é isso. Agradeço a você, agradeço por ter me chamado, agradeço por uma ideia. É nóis. Valeu e foi massa, assim, esse momento, porque não foi nada conversado, foi de supetão e eu abraço essa ideia. Nós. Então, gente, esse foi mais um episódio do Mó Ideia. A gente se encontra na próxima quinta-feira, mas não esquece, segue a gente no Instagram, no Spotify e também no YouTube. Tchau, na semana que vem eu volto. Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 20 de junho de 2024.